deu jogo lá, o negócio. E vender. Não. O cara não apareceu. Nem procurou. Não, vou mandar. Surgiu alguma coisa do família. Sério, não veio nada. Dá para voltar naquele assunto lá do pensamento extraído da doença? Pode. Pode. O pensamento sendo extraído da doença, certo? Da formação do ser. Por exemplo, digamos que eu tenha duas máquinas na indústria. Eu primeiro preciso do produto, da matéria-prima. Certo? Aí digamos que eu tenha que produzir a matéria-prima. Aí depois, através dessa máquina, eu vou gerar os produtos. Certo? Então, aqui mais na frente ele também fala se o pensamento é extraído da doença, então a vida em si, a formação do micróbio, quando ele fala pensamento extraído da doença gera o micróbio. E o micróbio forma-se a vida. Certo? Aí, depois, como o senhor finalizou o homem pensando na mulher e a mulher pensando no homem, esse caso já não é já o produto. Por exemplo, a natureza já não extraiu a vida de alguma forma. Pode até ser. O pensamento, tudo está nele, né? Tudo que você faz, primeiro pensa. Aí tem aquele pensamento. Às vezes tem um pensamento de alguma coisa que você olha. Você olha essa máquina, aí você pensa na máquina. Tá? Esse sentido seu. Olha numa pessoa, pensa na pessoa. Só que os produtos dela é tudo isso, é só para lapidar. Sabe? Eu digo assim, a natureza, ela tem o próprio pensamento dela, que é um gerador. Sim. Mas ela também pensa que vem de fora. Então, por exemplo, quando o senhor falou que a gente não precisa de alimento para produzir os espermas, certo? Esse não é uma forma de pensamento dela, já gerando no macho? Não, isso aí é a formação sem ninguém mexer. Uma coisa transformar em outra. Isso ela faz automático. Existe um mundo de energia. Só que essa energia não é criada. Ela só transforma. Uma coisa transforma em outra. Porque é uma energia que já veio do mundo racional. Ela só foi criada no mundo racional. Mas aqui embaixo não. Quando a ciência começou a estudar, que descobriram a energia, aí viu que não tinha como produzir energia, fazer energia. Ela é criada, ela é transformada. Não é criada, ela é transformada. Aí eles escolheram o meio de transformar a energia para usar. E assim é a energia do pensamento. Certo? As orientações, o mundo racional orienta o astral superior, que orienta o astral inferior, que orienta as duas energias, a natureza. E orienta os seus feitos. Hoje em dia, tudo é feito pela natureza. E ela já manuseia tudo isso aí há muito tempo. Mas antes dela existir, era assim, uma coisa transformada em outra espontaneamente. Sim. Quando a natureza começou a entender as duas energias, começou a se entender, ela começou a mexer, começou a organizar, mas sendo orientada. Que orientava o astral superior, que orientava o astral inferior e ela. Aí arrumando, ela foi colocando ordem na deformação e foi formando os progressos dela. Mas o pensamento dela que vinha de fora. Só como ela não se conhecia, depois de um certo tempo pensando, que vinha aquele pensamento, e a minha origem? Onde eu vim? As duas energias. Eu vim de algum lugar. Quando ela começou a entender, já existia as 7 partes prontinhas. Ela foi só se adaptando, aí ficou bem assim, o pensamento. Aí ficou assim, a causa da causa da causa da causa da causa, até no mundo racional, que é a meta final. Para poder entender. Então ficava esse quebra-cabeça. Mas tudo é o pensamento, tudo ele faz, tem pensamento de várias coisas. De forma mecânica também tem umas outras coisas. Por exemplo, essa semana eu estava numa sala
e fazendo um trabalho, lá é um Instituto de Biologia na universidade. Eles estudam insetos, besouro específico, certo? Aí lá eles fazem curso de doutorado. Aí o professor perguntou para o professor dele por que os divisores de espécie e se existe realmente os divisores de espécie. No caso deles, ele está visualizando aquilo lá, né? Certo? Divisor de espécie. Aí o professor respondeu rápido. Tanto é que existe que o rio Amazonas é um divisor de espécie. As espécies que existem de um lado do rio Amazonas não tem do outro lado do rio Amazonas. Isso é real? Sim. E cada um é diferente, cada localidade é diferente. Não existe uma igual, existe parecida. Parecida sim, mas igual. Mas se for, parecida sim, mas não igual. Mas se for verificar, é tudo dividido. É tudo dividido. E se você pega uma folha, você olha assim, aparentemente a folha está completa. Mas tem várias divisões dentro da folha. Tudo em pequena coisa. Então é assim, é tudo que existe no mundo. Aí foi tudo separado por divisão, cada um especialista numa coisa. Nessa sequência de pensamento dele, de estudo dele, depois ele conversando com ele, já divulgando o livro, aí eu falei da glândula pineal. Aí ele de forma rápida falou assim, não, mas peraí, a glândula pineal existe nos vertebrais e nos invertebrais também. Aí só veio na minha cabeça o seguinte, não, pode existir, mas em função, não com capacidade de desenvolvimento, porque não tem raciocínio. Não é a glândula pineal. A pineal só existe no ser humano. Só no ser humano tem a glândula pineal. O que será que eles entendem como glândula pineal? Faz confusão. Por exemplo, o ser humano tem a glândula, hoje em dia chama hipófise, mas antigamente era pituitária. Mesmo modifica. E tem a glândula pineal, aí faz confusão. A glândula pineal é uma coisa, nunca produz nada, nunca produziu nada. Esses estudos mais recentes é que eles afirmam que a glândula pineal produz o hormônio do sono. Não. E fica estudando rigorosamente o que é isso. E não é. Aí ele vê que tudo que tem no ser humano tem no irracional. Mas não é. Falta a peça. Falta a glândula pineal. Falta a glândula pineal. Então essa informação não é correta. Não é correta. Mas você não vai discutir. Ah, tá. Não. Deixa ele. Se ele estiver lendo, não vê que não. Só porque de uma certa forma aí ele falou, por isso você não pode chegar numa divulgação falar que esse livro é para desenvolver o raciocínio. Ele disse, eu sou formado em tal coisa, então já tem meu raciocínio desenvolvido. Eles entendem pensamento com raciocínio, confusão, né? Você tem que mostrar bem simples, porque é para eles nem perceber a dimensão dele. Depois você vai explicando, conforme ele pergunta. Tem coisa que ele não vai entender, mas sabe que é verdade o que você está falando, mas como ele é letrado, ele é formado, ele não quer nem forçar porque ele não sabe. E você simplesmente explicou. Aí eles vão analisar aquilo que você falou. Aí não dá, basta torcer que... No entendimento dele, devido ao grau dele, ele já desclassifica a gente só pelo andado, né? Para torcer que você olha, isso aqui é um conhecimento que está abrangendo todo o universo. É bom você saber disso. Aí ele pega, mas isso aqui não é aquele livro de Tim Maia? Mas ele não, Tim Maia não deu continuidade, mas... Aí ele vai lá, tá, vou ver. Entendi isso. Bicho é. O pai fala. O pai fala no livro, né? A cultura racional é para pessoa séria. Para pessoa de espírito. Que a cultura racional é o encontro com Deus. E é verdade. Você encontra com Deus. O ser humano ele sempre chamou por Deus. Deus está aqui na terra. Ele nem quis. Agora o Deus imaginário é que você imagina como Deus, isso aí não existe. Como que é aquela parte que você fala assim, Deus, a palavra Deus, sou eu, Deus?
Eu sou. Às vezes, Você sabe encaixar. isso aí eu já falei até com crente mesmo. Mesmo crente a gente discutindo. Eu falei, mas isso aqui, esse que é o livro de Deus. Mostrei para ele o livro que eu andava com o primeiro volume. Aqui eu provo para você que esse é o livro de Deus. Como que se prova? Ele vê, escreve aí a palavra Deus, em grande, em grande. Eu mostrei para mim. Falei, pois é. Aí se sublinha, passa um traço, D, o E, o U e o S. Eu falei, veja bem, é Deus falando para nós. Desencanto, eu sou. Voltando, sou o universo em desencanto. Então o livro Universo em Desencanto é o livro dele, não tem como você falar que não é. E Bíblia? Eu falei, bicho bravo rapitando. Bicho bravo rapitando inteiro o animal. Aí ele voltou em Deus. Bicho bravo. Porque o pai ensina isso aí na trepa, o pai fala isso aí. É só que a gente passa, o filho não passa. E ele fala. É Deus falando para nós. Então isso está na trepa. Mas aí você provou que a palavra Deus significa universo em desencanto e voltando o desencanto do universo. O pai fala para frente e fala para trás, né? Então desencanto eu sou. Sou o universo em desencanto. Então a palavra é Deus. Ele tem que concordar, porque ele estudou, ele sabe. Aí eu falei, mas você é burro? Você não é burro, você estudou. Aí ele não discorda de você. Então é Deus falando para você. Desencanto. O eu sou. Desencanto eu sou. Voltando, sou o universo em desencanto. Então agora não tem como ele não concordar. Então você provou que o livro é o livro de Deus. Direto com a pessoa. Aí ele não pode provar que a Bíblia é o livro de Deus. Não tem. Ele nem sabe o significado da Bíblia. Aí já pergunta para você, de imediato você já fala, bicho bravo, lapidando inteiro o animal. Aí comer muita coisa, aí ele quer ficar quieto. Então eu já conversei muito com crente, e às vezes a gente batia de frente. Aqui, Quando a gente tá aí quando ele via que você estava ganhando, aí começava a caçoar. Disco voador, começava um negócio de disco voador, gozando. Agora a metodologia é um pouco diferente. Ele fala e fala assim. Só balança a cabeça. Ele precisa da confirmação científica. E a ciência, sabe, é uma arte, ciência é arte. O humano não entende isso, que é uma arte, ele acha que é verdadeiro, não é. Porque eles procuram, não há efeito sem causa, tudo bem. Né? E comprovar que não é efeito sem causa. Mas quando ele vê o conhecimento racional, mostrando para ele que tem que seguir aqui, aí eles param. E não pode esquecer o grande trabalho que foi a lapidação da ciência, né, de um modo geral, né? Os 45 Cirurgia, ciência, mostrando que foi preciso e necessário, mas não é ainda a ciência que é prova e comprovação, e ele encontra no livro. Então, é por isso que ele fala que tem 45 cursos já na universidade, né? Aos todos, o conhecimento racional é 71. Todo o conhecimento dos 1000 livros tem 71 cursos dentro da cultura racional. 71 cursos. E quando a gente está estudando a cultura racional, a gente, na realidade, está fazendo os 45 cursos da universidade também. Mesmo com toda a deformação. E os assuntos, por exemplo, que o pai fala do meio ambiente. Isso. O estudo sobre o meio ambiente. Na época fala bastante. Desse curso. Astrofísica, a construção física dos átomos, eles ficam lapidando. O pai fala bastante, até na obra ele fala. C7 da obra ele fala.
Todos os cursos. Todos os cursos. Cosmogonia, né? Cosmogonia. Eles põem esse nome estrambólico, difícil. Nem eles têm dificuldade. Curso de cosmogonia. É tudo relacionado com a formação do universo, dos assuntos. Tudo relacionado com a formação do universo é o curso de cosmogonia. A metafísica é um estudo universitário que estuda o princípio das coisas. Então não há efeito sem causa, vai estar sempre falando aí. A metafísica é um estudo relacionado com a causa, estudando a causa, estudando o princípio das coisas. Então, aí ele vê, e aqui embaixo é aqui, velho. A causa da causa, da causa, da causa, nunca chega a uma conclusão. E a meta final é o mundo racional. Então só vai chegar lá no mundo racional. Quando procurar a causa da causa da causa aqui, nunca vai achar nada. Você está falando dos cursos aí, né? Mas Nós estamos preocupados nos livros que a pessoa só vai formar nesses cursos quando ela abrir evidência, que a evidência, a obrigação dela já é o diploma, né? com a evidência você abrange Sim, tudo. é porque eu estou falando assim porque você falou, ó, não se deve falar que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Tanto é que nos primeiros volumes, lá na frente a gente começa a falar que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Porque para não criar confusão mesmo para a gente e nem com quem vai pegar. Então quando a gente vê esses cursos que você está falando, eu te falo que eu passei por isso. Quando eu li o oitavo então do histórico, fala todos esses cursos, vou guardando esses nomes, a gente acha que já está gabaritado a pegar uma pessoa que estuda para falar. A gente cai no ridículo, eu caio no ridículo. Fui estava jogando lá perto do campus universitário, eu caí no ridículo, o cara me puxou o tapete, me colocou no meu lugar. E aí eu não sei se eu estou errado, mas hoje, igual você falou aí, eu estou falando, eu não sei se é uma propaganda, que nós estamos falando que é uma propaganda que talvez não surta efeito. Mas eu sou muito simples e objetivo com poucas palavras. Então, você tem que divulgar bem simples, que é para a pessoa se sentir grande, a pessoa. Aí ela, conforme ela vai perguntando, você vai explicando na própria pergunta dela. Aí você vai chegando onde tem que chegar. Aí quando ele vê que você está respondendo, ele vai aumentando, dificultando também a pergunta, mas você também vai respondendo. Aí quando você fala, tudo isso está aqui no livro. Vai significado só você ler. Se você ler, você vai saber. Se você não ler, não vai saber nunca. Então você tem que ler. Até mesmo porque, né, João, a pessoa ela não tem só que ler para falar desses assuntos, ela tem que estudar. Sim, mas você tem que falar assim. É claro, eu estou falando assim, até às vezes você vai querer o raciocínio falar da psicologia. Aí você vai falar com o psicólogo, querendo entrar na área dele, se um pouco do raciocínio, ele fala muito pouco, ele fala, mas muito pouco, mas fala. O pouco que ele falou, se você não guardar, que é muito, porque pouco por Deus é muito, você cai no ridículo. Eu já passei por isso, eu falo. Eu não sei quem era que estava falando essa semana que foi divulgar com uma pessoa, deu o prospecto, a pessoa rasgou o prospecto e jogou no lixo, na frente da. Eu falei, mas o que você falou? Não, eu fiquei só com vontade de chorar. É só dizer, não, muito obrigado pela sua educação. Teve um, Você sai. Teve um que o cara falou, deu o prospecto, aí falou, não, aí ele foi pedir um, ele deu para um colega dele do lado, aí ele falou, me dá um nome limpar a bunda. Aí ele falou, então quando você limpar a bunda, né, toma esse para ler, uma coisa assim. Aí tem muito, bicho é tudo mesmo. Agora eu estou falando, ele está tendo muita doação de livro, acho bonito, mas ao mesmo tempo, olhando por mim, João. Ninguém me deu livro, fui lá e comprei um livro, e foi caro. Você também comentou que foi caro, não sei se eu era pobre na época, como sou até hoje. Mas eu achava caro. Hoje está acessível, R$10. Eu acho que quem pega o livro, João, tem que pegar. Vou te contar uma história seguinte. Chegou uma mulher na livraria, um papel todo molhado e embolado. Eu fui comprar esse livro. Aí todo mundo achou que estranho e tal. Me deu o primeiro volume, ela comprou as moedinhas dela, no bolsinho, guardou, isso era alegre. Na hora que eu estava assim, pessoal, o seu Romão até chamou, ela falou, minha senhora, por que o seu papel está molhado assim? Ela falou, porque eu lavo, eu trabalho no restaurante, eu lavo o prato.
No meio da comida, do prato, estava esse papel. Eu abri, achei bonito e resolvi comprar. Então eu vi o seguinte, se a pessoa tiver que pegar, João, ela pega até quando estivesse no lixo, no meio da lavagem lá, ela pegou o papel. Todo mundo que nasce na fase racional está pronto para pegar no conhecimento, todos. A natureza preparou para isso. Agora, às vezes não pega por causa da dificuldade, da bicharada, que não deixa isso. Agora, outra coisa, muito bom você dar livro, doar livro, mas você não pode sair distribuindo livro. Você tem que conversar com a pessoa, sentir que a pessoa realmente vai querer o livro, aí que você dá o livro. Porque se você sair, ele joga no lixo. Tem que ter um critério, né? Embora que o lixo baixar, ele vai ler. Mas é bom você conversar com a pessoa e ver o interesse da pessoa. Aí você dá o livro. Aí aceita, a pessoa aceita com aquela gratidão. Agora você conversa com a pessoa, às vezes a pessoa até discute, zangada, aí você não vai dar o livro. Dá um prospecto. Se ele limpar a bunda com ele, não é problema dele, né? Você fez sua parte. No início da minha vidência, eu lembro uma vez nós estávamos divulgando, Jorei deve ter lembrado. A gente foi divulgar e um crente falou assim mesmo, não foi? Você lembra? Falou que com esse papel que Jorei deu, não sei quem foi que deu para ele, estava tudo no meio. Ele falou que ia limpar a bunda. E ele limpou. Como eu estava no início, eu fiquei curioso em saber. Eu não quis saber que o cara pegou uma coceira. Pegou uma coceira que foi difícil de sarar. E ele lembrou que foi a tinta do papel. A tinta do papel Fez isso. Eu lembro uma vez que eu comentei com você, não foi, Jorge? Você lembra disso aí? Olha, tá vendo aquele, tantos tempo atrás, esse pessoal até hoje está com essa coceira. Até hoje. E já fazia tempo. Porque ele fez isso, quer dizer, bicha triste. Desrespeitou. Ele respeitou. Quer dizer, ele não respeitou nem a religião dele. Aí já de cara assim, já falou assim. Aí, e fez mesmo. Aí no início, eu estava no início da minha vida. Para mim, eu fui caçando. Aí fui ver. Aí vi que ele realmente fez isso. E realmente teve o que mereceu. Pegou uma coceira que foi difícil ele sarar. Ele entendeu e foi da tinta do papel. Você vê a natureza cobra. É igual aquele, né, João? Eu não sei o que fim deu aquele. Aquela pessoa que jogou a água no violino lá na praça. Ele também deve ter dado boa coisa nada, né? Eu não procurei saber direito não, mas ele lapidou. Mas lapidou pelo próprio, não pela natureza. As próprias entidades que viu aqui, viu de respeito dele. Subiu, foi lá e lapidou ele. Onde você está cheio de entidade. Tem aqueles que às vezes, olha, de respeito desse cara, eu vou lapidar ele. Aí só que você não está mandando, ele está falando para você. Vai lá. O bicho, você viu o bicho, se sentiu ofendido. Como vocês estão tocando aí, naquela boa vontade e tal, alegrando aqui, esse cara aí jogou pedra de gelo, saco, sei lá, de água no fio. Saco de água. Aí subiu. Aí a janela já estava aberta, né? Eu achei interessante, porque eu não sei até onde eu vi, né? Só que de água caiu no meio de todo mundo, não acertou ninguém. Não acertou ninguém. Até onde eu vi. Ele ainda aparece lá na janela, esse que jogou água pra olhar assim. Não, escondido. Escondido, né? Um gato escondido com o rabo de fora, né? Achando que ninguém vê, ninguém sabe. E joga e se esconde. Mas isso é transmissão, né, João? Sim, o bicho transmitiu para ele fazer isso aí. Aí você Quer dizer, só que ele deu tempo, ele podia se corrigir que não. Mas deu tempo de pegar o saco, encher água. Ele deu tempo dele analisar que não, isso aí não é um. Acertar a cabeça de alguém pode pode acertar a cabeça Aí de a alguém. identidade lapida ele e o companheiro.
bicho pega no joelho. do bicho que transmitiu. Como que ele sabe, João, qual foi que transmitiu para ele fazer isso? De imediato eles subiram. Já viu que a única janela que estava aberta era aquela. Até a janela facilitou para ele viajar. E no caso do acompanhante dele, já que a pessoa tem vários, né, como que eles souberam? Não, foi esse aqui que fez isso? Não, ele já chega lá, já entra, já vê que só está o aparelho lá. Já chega metendo o cacete no aparelho, no bicho. João, não teve nenhuma força contrária falando para ele não fazer na hora? Não, porque isso aí é a decisão dele, não foi nem a natureza, nem as forças da linha. Então, não, tô falando da pessoa que jogou o saco de água. O bicho transmitiu para ele, joga o saco de água lá embaixo. Não teve nenhum contrário, falou assim, não joga não, cara, pois isso aí vai... Então, aí vai o aparelho. Isso. Aí o aparelho vai ter todas as informações do que é certo e do que é errado, ele tem isso. Por isso que tem gravado na nossa memória. A nossa memória grava isso aí. Vou jogar, recebe aquela transmissão. Ele tem que frear, analisar que transmissão que é. Mas não tem nenhum que jogou o contrário, você não joga não, cara, vai se prejudicar, não faz isso não. Ah, não sei, eu sei que ele jogou. Porque às vezes até vários, como você já disse, tem vários acompanhantes. Às vezes um transmite, o outro não sabe o que é. Não sabe. Mas é o aparelho O frear. aparelho sabe. O aparelho sabe que está Se errado. ele não verbalizar, os outros não sabem o que está falando. E se aí bate na cabeça da pessoa, isso aí é crime. Aí. E só para perceber o tamanho do problema, por exemplo, muitas vezes transmite para a gente, mesmo a gente tendo uma certa evolução nisso aqui, não consegue julgar, ou dar aquela paradinha ali para poder analisar se é certo ou errado. A gente não consegue fazer isso. Então, por isso que a gente, Então, mecanicamente, a gente já está... a gente tem que evitar fazer coisa de imediato. Responder de imediato, coisa assim. Sempre leva um tempinho, que aí dá tempo de você analisar o que você vai fazer. A natureza faz a pessoa com qualidade e com defeito, para lapidar o ser humano. Aí aquelas coisas que é defeito, a pessoa corrigir. Está errado, não é assim. É assim não. Porque eles falam, inclusive até no, acho que está mais ou menos no meio dos militares, por exemplo, eu de mais ou menos conversar. Cada ação tem realmente uma reação. Aí é onde julga o camarada se ele pode portar uma arma, alguma coisa assim, né? Então se tem uma atitude que ele não gosta, a reação dele é que é o problema. Saca a arma e já dá logo O ponto, isso aí. Depois que ele vai ver quem que ele matou. Esse é o Quem problema. que é assim? E tudo é assim. Na realidade não é só, por exemplo, quem não conhece cultura nacional, às vezes, muitas vezes já tem esse comportamento, pelo menos comigo. Certo? Não dá esse paradinho que o senhor parou para analisar. Lá no retiro, entendeu? O bicho não respeita aqui, eu nem lá no retiro, na época se não respeitar, imagina aqui, né? Às vezes, um brasileiro desse ir embora, você não vai porque lá fora tem um bicho, e se você sair do portão pra cá, ele vai te matar. E aquilo. Então, ele segurava muito o bicho também, que entra lá pra ter bagunça, né, irmão? Em relação a. Quando eu segurava os inimigos dele lá. Inimigo assim, porque falava mal. Falava mal do livro, falava mal da cultura, falava do seu Manuel e tal. Mas ia pra lá. Mas não segurava ele lá. Se ele está falando mal de Deus, vai matar os outros. Tá? Vai de Deus. Sabendo que é Deus. Então São Manuel segurava o bicho também. Para não lhe fazer coisa assim. Mas, às vezes, e às vezes segurava o aparelho. Nesse caso aí, segurava o aparelho. Mas o aparelho era. Tem aparelho que ele pensa em voz alta. Ele pensa falando, aí lapida meio mundo de gente que está escutando. Tem aquele que pensa, mas demora a falar, e ninguém vai saber o que ele está falando. Mas tudo isso aí é feito pela natureza, cada um é diferente. Tem uns que já pensam e já falam. Já está pensando, se você chega lá, você chega numa cliente, você passa aqui, não pede nem um exemplo. Você passa aqui no meio e não pede nem licença.
Aí a pessoa já está vendo, já fala, isso, ele não quer nem licença, quer dizer, ele pensou, mas já falou. Aí você escutou, você já não gostou. Agora tem uns que ele passa, não pede licença, mas a pessoa só pensa. Passa, não pede nem licença, mas não falou. Aí a pessoa até cumprimenta ele. Quer dizer, é a variedade do ser humano. Tudo é para lapidar, tudo. Tudo está ligado à ação e A reação. solução é raciocinar. Raciocinar é acertar. Seu João, por que que não, quando a gente vai fazer uma divulgação, tem um tempo certo, digamos assim? Toda divulgação ela tem um tempo certo? Ou, por exemplo, a divulgação que a gente faz com a caravana tem um tempo que é 2 horas, em média 2 horas, ou quando é liberado. Por que que não pode ultrapassar, às vezes, o horário? Não, poder pode, tem divulgação de toda maneira. Mas é bicharada, bicho se julga dono de um lugar. Mas não é dono não, mas ele julga. Mas é melhor um bicho ajudando do que atrapalhando. Se ele pede, não, você pode ir lá de tanto a tanto, então vamos cumprir, ué. Claro. Você vai, faz o que tem que fazer, divulgação, depois vamos embora. Divulgação de toda maneira, não é porque você está divulgando que você vai ser lapidado, não. Mas é melhor você fazer apoio do que ficar racional e não diga. Você não diga. Ele concorda. Aí você não concordando, não dá para fazer o que tem que fazer. Mas assim, João, tem muitos que ele chega lá em casa e pede, ó, eu queria que você fosse na próxima divulgação lá no nosso bairro. Tem isso, tem aquilo, tem isso. Aí você fala, não, mas não, porque tem fulano já está na frente. Então vamos com fulano. Ah, mas você tem que dar um monte de justificação. Não, vamos seguir isso aqui. Para não lapidar. Às vezes você agrada ele, mas lapida o outro. Não, vamos fazer certinho, nós vamos chegar lá. E você tem que ter o jogo de segura também. Nós vamos chegar lá. Ah, mas vocês vão demorar a aparecer lá. Mas nesse dia é esse dia mesmo. Aí você brinca com ele. Ele brinca com ele, passa até a mão na bunda dele. Aí ele tem que ter jogo de cintura. Não é você não, sai daí. Então é jogo de cintura. É negociação. Aí ele sai satisfeito. Ele gosta de anarquia, bicho gosta de anarquia. Mas aquela anarquia controlada, seguir, aquela controlada. Não é de zangar, aquela anarquia de zangar, derrubar, quebrar, não. Isso aí é outro. Apareceu no Jornal Nacional agora, parece que um comentário achei legal. O passaporte brasileiro agora já sai com o Cruzeiro do Sul, né? Daqui pra frente, tá? Legal. Aí ele fala, a televisão mostrando, um novo passaporte, mas mais caro. Você alegra e luxo. Né? Mais moderno, mais isso, mais aquilo. Divulga o Cruzeiro do Sul, né? Mas é 100 e pouco mais caro. O que eu achei interessante é que no meio de tantas coisas, né? Eles escolheram o Cruzeiro do Sul, não é por acaso. Pois é, o Cruzeiro do Sul, lá fora eles estudam o Cruzeiro do Sul. Esses países ambiciosos, que não se conhecem, eles ficam nessa natureza. Nosso país é rico. Nós tínhamos que ser presenteados pelo Cruzeiro do Sul. Mas não, vai lá aquele paizinho. O paizinho é o Brasil. Só que o paizinho é maior do que todo mundo lá. O Brasil é maior do que todos os outros. Mas ele não, o paizinho. Né? Terceiro mundo. Parece que é o terceiro mundo. Lá onde o vento faz a curva para voltar. Então põe o Brasil lá embaixo. Mas eles ficam de olho na Amazônia. Então esse povo ambicioso, eles ficam estudando o torrão brasileiro, as coisas ricas do Brasil.
E ele sabe da cultura racional, que é do Brasil para o mundo, mas não aceita bicho, tô falando dos bichos. Aí põe na cabeça dos aparelhos para zangar. Mas as coisas tá devagar e sempre. Quando chegar e acontecer, pronto, acabou. Ninguém tem mais nada. Porque tudo é de origem racional. Você vê que tudo é de origem racional, porque está dividido. Não se conhece. Está dividido e não se conhece. Aí bicho só vê riqueza, né? A riqueza tem muitos bichos, pessoa riquíssima. Morre, fica tudo para os outros, os outros torram tudo. Para quê? Não vai falar, a gente tem que ter aquele conforto relativo às suas necessidades. Ó, você quer ficar, você não quer passar necessidade. Mas vai levando o que dá para levar, vai não pode. O negócio é não passar fome. Não está passando fome, então vamos embora. As próprias instalações daquela São Manuel, ela própria disse que ele era um homem rico, né, João? Eu, uma vez, o pessoal estava falando que ele mandou encher 2 sacos de dinheiro. Chegou 2 sacos de dinheiro, chamou um pessoal lá. Só que gostava de ó, eu preciso guardar esse negócio. E eu queria que vocês furassem um buraco também. Fui lá atrás da cadeia, furou um buraco, né? Colocou o dinheiro. Dentro dos 2 pacotões de dinheiro. Queria que vocês guardassem, não tanto agora, porque eu tenho medo desse dinheiro sumir. Então jogou terra, plantou grama e ele mandou molhar ainda. Aí beleza, ele passou um tempo, a pessoa esqueceu. Aí passou um tempo. Então ela chamou ele e falou: Fulano, vamos lá que eu estou precisando daquele dinheiro. Aí mandou cavar o negócio, lá que chegou lá, abriu o tiro, tirou, o saco tá até podre lá. Tirou, o dinheiro estava podre, estragado tudo. Nós falamos: ih, perdeu o dinheiro todo, rapaz. Tudo para mostrar assim, na prática, né, João? Assim, que era o maior exemplo, São Manuel era o maior exemplo de toda hora. O pessoal fica que tem dinheiro podre. Ainda tem bicho que ainda vai, esse bicho sabe, né? Pode transmitir na cabeça do aparelho, tá vendo isso, mano? Mas não tem uma norma. Mas o próprio buraco, o próprio vegetal que está ali fala. O próprio buraco, porque tudo é vida. Tudo é vida. O próprio buraco transmite? Sim, tudo é vida. Tudo que existe é vida. Você falou que a água, ela não aceita, ela não aceita a gente ficar por cima dela, né? A água orgulhosa. Isso, isso eu pego, pode dizer, na Chapada tem muita água ali pra lá. Ela pensa, tá vendo, ela sabe. Aí eu pego aquela água e bebo. Bem, tá certo que ela tem a consciência dela. Até vai fragmentando a consciência dela, como que funciona? Ou é individual? Então ela vai passar por uma filtragem, a própria água. Ela vai virar a cor. Você pega a água, você olha assim. Só que a água é bicho. Se você der um zoom, aí você vê aqueles bichinhos. E aqueles bichinhos pensam. Aí concentra e tem um são bichos transformados em líquido. E a água. É o ser humano que está bebe. Ele passa pela garganta, insufla, vai para o estômago, mistura com o que tem lá dentro, já está se lapidando, está contaminando. Passa por sangue, refrigera o sangue, passa pelo rins, é filtrado um pouco, o outro continua. Então, sai, vai no vaso, sai, quer dizer, uma lapidação. Daquela água, daquele pedacinho d'água. Aí quando está lá esparramado no chão, se ela secar, é melhor para ela. Quando ela cair e secar, é melhor para ela. E dali já extingue e já passa por outra coisa. Se ela não secar, vai lá um bicho ainda lambe ele. Bicho, um rato, um troço, ainda lambe aqui dali. Formiga. Quer dizer, é uma lapidação. Entrou nesse lado aí, é lapidação. Nós estamos em melhores condições. Por quê? Porque nós temos o privilégio do raciocínio. Foi esses que vieram acompanhando a deformação. Ontem a pessoa perguntou se a gente tinha 2 raciocínios. Não, não é 2 raciocínios. O nosso raciocínio é esse que vieram acompanhando a deformação. Que entrou em nós lá na frente.
Agora, aqueles que se extinguiram em cima da planície, em cima da resina, você viu um raciocínio dos monstrinhos. Esse já voltou, está lá no astral superior. Os que seguiram isso aqui. Os outros vieram acompanhando a deformação, época diferente, aí vai servir como máquina do raciocínio dos filhos desses, dos monstrinhos. E assim, outra turma, nós, e lá para frente. Então é isso. Então, mas nós temos esse privilégio do raciocínio, que é um habitante do nosso. Esse aqui é o dono da vida. O ser humano não quer justificar, acha que a vida é dele, mas a vida não é do ser humano, a vida é dele. E esse que está materializado como máquina do raciocínio. Esse é que é o dono da vida. Nós somos mais sofredores, mas nós estamos em melhores condições porque tem ele. E eles estão quietinhos, para você escutar eles, você tem que estar numa calmaria danada, se estudar. Mas esse que é o dono da vida. Então nós estamos num lugar seguro, como ser humano. Com o livro na mão, melhor ainda. Você está com o livro na mão, você está num lugar seguro, como ser humano. Mas como você não está com o livro na mão, você está correndo o risco de descer de classe. E você está ligado às transformações. Se descer de classe, você vai lapidar aí. Aonde você for, você vai lapidar. Quando chegar com energia, tudo bem. É lá em cima. Até a natureza determinar, porque a pessoa vai descer de classe, aí aonde ela for, qualquer caminho que ela for, ela vai lapidar. Se for por água, pelo vegetal, por alimento. Você pega uma beterraba, a beterraba chora para você não comer ela. Mas você não está nem aí, beterraba é bom. Ainda mastiga lá, está lapidando ela. Engole, lapida, quer dizer, é lapidação. Aí que você vê lapidação. Como o pai fala, existe vida após a morte, sim, e tudo se transforma em corpo de vida. Tudo que se transforma é corpo de vida. Só que em classe inferior. Tudo é vida. Mas o ser humano acha que só ele que tem vida. Morreu, acabou. Agora é que vai começar. Então nós estamos em melhores condições. Ser humano com o livro na mão. Todos que nascem na fase racional estão prontos para pegar o conhecimento. Mas tem essa atrapalhação aí da bicharada. Não pega não, esse livro é do demônio, esse livro é disso, esse livro é... Um monte de coisa, porque eles já estão nas classes dele. Ele quer que você vá lá, fazer companhia para ele. Você tem que vir para cá, lá deixa um rabo. E todos eles têm chifre em rabo. Aí ele fica transmitindo assim, sutilmente. Aí você vai nessa dança. Aí vai te enfeitando. Você entra numa igreja evangélica. Aí o bicho começa a dar as coisas para você. Aí você está vendo? Deus está me dando. Ainda joga Deus, ainda culpa Deus. Que Deus é que está dando isso aí. Mas ele vai dando, a pessoa vai melhorando, achando que está bem, mas vai para as classes inferiores. Aí você pega no livro, os bichos enchem sua cabeça, não, você não pode ler esse livro é isso, é isso. Aí se você for persistente, você vence. Persistente na leitura. Leia todo dia, nem que leia só um pouquinho, mas leia todo dia. Aí você tem a proteção, você tem a ligação para a energia racional através da leitura. Eu termino de ler, não sei nem o que ler. Tudo bem, mas leia todo dia. Ainda vem um pai e fala, você não pode ler, se você ler não vale nada. Tem que estudar o livro. Aí você fica mais baixo. Agora, se você já estuda, não. Tudo bem, você é mesmo, tem que estudar. Mas quando você só lê e não entende, o pai em vez de agradar a gente, lapidação. Porque tudo tem lapidação, aqui embaixo tudo tem lapidação. Agora você está em melhores condições. Você pegou no livro, é uma festa no mundo racional. Pegou no livro e começa a ler, o mundo racional está assistindo a sua leitura. O mundo racional. Sabe, tanto o mundo racional está tudo vendo sua leitura. Está vendo quem está atrapalhando, quem está... Mas só a natureza que pode corrigir. E é dela.
Não, desculpa te incomodar. Você falou que só a natureza pode corrigir, né? A gente vê muito desmando aí dos bichos, só que com respeito para saber, ele pegou no risco, tem que respeitar. Aí uma vez uma pessoa falou, a coisa estava feia mesmo. Aí a pessoa até teve a oportunidade de vir cá, chegou com você passou para a natureza e o recado está dado. Isso. Aí, na hora que a pessoa voltou em casa, passou um tempo, eu até perguntei para a pessoa, e aí, deu uma melhorada e tal. Ela falou assim, pô, foi sempre, no outro, tipo assim você passou para a natureza, no outro dia, hoje já estava beleza. Aí eu queria entender com você, ela é mãe, Pô, qual a necessidade da pessoa ter, ela tinha que dar uma prova para a natureza que ela queria estudar mesmo, porque ela teve que brincar, a pessoa teve que brincar, falar, aí que a natureza tomou uma iniciativa. Então, às vezes a pessoa está lapidando com as coisas que a natureza está cobrando, a natureza. Às vezes a pessoa fala para mim, você está falando, ela já está escutando. Aí você está dado o recado. Ela pode fazer como pode não fazer também. No caso, se ela fizer, beleza. Se ela não fizer, ainda vai te xingar. Mas é ela. Você não pode tirar a lapidação da pessoa. Ou seja, eu só quero entender, não tem nenhuma intervenção sua, tipo assim, Não. você fala, que a sua aparelho é bom, vai pegar leve, não. Está dando o recado para a natureza. Você é neutro nisso aí. Está dando o recado porque ela está escutando. A gente só fala para a pessoa ver que a gente passou o recado. Mas não é que eu passei o recado. Ela ouviu. Pode aparecer, tem aqueles da linha racional, que eles também podem usar o livre-arbítrio. Não, eu vou fazer isso. Chega lá, dá uma coça em todo mundo. Porque ele pode fazer isso. E quem atrapalhar vai se ver comigo. Então a paz chegou pela guerra, né? Sim. Só que não foi nem a natureza. Não foi nem a natureza. Chega lá, olha, melhorou, foi bom. E todo mundo apanhou então. Sim. Porque bicho com bicho pode. Pode. É a lei do mais forte. Então o bicho da linha dá uma Principalmente o bicho está na linha racional. Ele tem mais poder ainda. Tem carta branca. Pode dar porrada. Pode dar porrada. Só que para entrar na linha, ele entra na linha, ele tem que abrir mão de muita coisa e vai trabalhar na fase do mundo inteiro. É o mundo inteiro. Depois ele vai ter o que ele mereceu, o que ele plantou, ele vai ter. Então é assim, é um mundo assim. Você só respeita tudo. O cara chegou lá, eu estou morrendo. Você só fala de rapaz, morre logo, você pode. Melhor coisa, mas você não vai falar isso para a pessoa. Às vezes a pessoa é para a natureza. É para a natureza. A natureza me dá o melhor. A natureza vai. Aí hoje que vê errado, não, vou sair fora desse livro, vai lá. O pessoal pode morrer. Pra melhorar, pode. Ninguém quer dar uma lista de varejo. A verdade é assim. Então, A pessoa que não conhece, você está acostumado com a mentira. A mentira, quanto mais você vive, mais você sofre. Mais você sofre. Nossa verdade é triste, né? É a verdade é assim. O religioso ali fora para os anjos virem, né? Nós não. Reza, a gente lê, o povo dali dá porrada. Então quer dizer. Agora, você se liga que vem da fé, alguém vem bater em você, você sai fora. Mas você estuda, então nós estamos em melhor condições, é nós. E você está com o livro na mão. Você é uma pessoa famosa por estar com o livro na mão. Agora, tem muita atrapalhação. Tem bicho que já estão nas classes inferiores, fica lá cuidando a pessoa para a pessoa largar o livro. Então é persistente na leitura, seja persistente. Não, só ontem a Lívia comentou comigo que você falou, se a pessoa para se dar bem, ela tem que ter duas coisas, determinação e honestidade. Para vencer na vida. Vencer. Eu Eu queria que você falasse um pouco da honestidade. Para a pessoa vencer na vida, tem duas coisas básicas. Você vencer na vida. Duas coisas básicas. Isso aí era no segundo milênio e ainda é. Porque é a verdade. Uma é determinação. Uma das coisas. Você tem que
que ser uma pessoa determinada. Um dia, o seu Maurício, o seu João, você me acha uma pessoa complicada? Eu falei, complicadíssimo? Aí, eu digo, complicadíssimo, seu Maurício. Procura se entender. Ele fazia confusão de tudo. Então você tem que ser uma pessoa determinada, aí sim. E outra, honestidade. Porque a natureza sabe tudo de sua vida. O mundo racional sabe tudo de sua vida. Quem desenvolveu o raciocínio sabe tudo de sua vida, sabe se você, o que você é. Se está agindo com má fé ou não. Então o que vale, que tudo que você faz, a natureza cobra. Você com a honestidade não. Você tem aquilo que fez por não merecer, ela dá. Aí sim, você é uma pessoa honesta. Aparece a oportunidade, como o pai fala, tem o exemplo de um saco de dinheiro. Aí fica já aquele bicho já armando. Pegava um dinheirinho porque eu vou. Estou precisando. Bicho transmite a cabeça. Vai pegar só uma nota, ele nem vai notar isso aí. Aí sim, sabe? Uma porque o próprio buraco já fala. Mas não precisa falar que ele já sabe. Mas nem está aí. Não tem essas coisas. Então a honestidade é importante. Porque é o acompanhamento da natureza. Rapaz, ninguém sofre se não houver a causa. Ninguém paga por outro. Como diz, O justo paga pelo pecador. Não existe isso. Se ele está passando por dificuldade, que ele deve para a natureza. Aí a pessoa vai roubar. Nada para isso. Ou seja, esse negócio de ter dó, já passou isso aí, né? Nem dó, nem ré, nem vá, nem si. Nada. Sentada, né? Aqui até Bela Vista, vai de lá e fica sentada, né? Tem razão, continua em pé. Vai ficar poupando. Já tem pouco aí. Tem que arranjar uma almofada. Uma almofada não, aquele que é cheio de bolinha, já viu? Já vi. Os motoristas usam muito esse motorista, né? Ele é cheio de buraco, ventila. Você senta lá, não esquenta. Senta lá e... Até esquentar você já chegou lá. Já ganhou a 10. E você senta direto no banco, o banco é quente, né? Quente que seja de... E querendo ou não, vai aprender a circulação também, né? Sim. É por isso que o ser humano, a gente tem que ficar mais em pé do que sentado. Quem trabalha o dia inteiro sentado, veja quando tem que levantar, pelo menos de hora em hora tem que levantar, tomar água, vai no banheiro, volta, dá uma... Aí senta. Mas o ser humano ele tem que ficar mais em pé do que sentado. Pode ser sentar, você já prenda. Uma hora já é suficiente. Você levanta, vai no banheiro, depois toma água. Vai com papo, aí nem trabalhar com Já quem passa o dia inteiro de vendedor, né? Passa o dia inteiro em pé, chega em casa tem que sentar, né? Aí não, aí compensa descansar. Mas não faz mal não. Agora, dor aparece, tanto faz sentado como em pé. O ser humano é cheio de dor. Aí cada vez vai ficando mais velho, vai piorando. E a matéria é assim. Dói aqui, dói ali. Quando você é jovem, dói aqui, dói ali, você nem dá atenção. Você não tem nem tempo de adoecer. Quando é jovem, sempre ocupado. Mas quando você já está chegando à idade, aí você começa a sentir mesmo. Eu digo. Aí você fala, não sei, por isso a maioria desses pessoal que não se conhece, fica lamentando, chorando, quando vê aquelas fotos antigas, como ele é. Eu fui bonito. O pai fala, hoje você é jovem, pula, brinca, tudo faz. Depois com um pauzinho na mão,
vai vivendo arrastando os pés. Nem andar não pode, mas aí tem que ir arrastando. É a matéria. E ai de nós se não fosse a morte. A gente tem que agradecer a morte. Não é que a pessoa vai morrer, suicidar, não. Chegou, é bem-vinda. Chegou, morre. Você não vai procurar. É a natureza. Você tem que seguir tocando. Mas ai de nós se não fosse a morte. E é através dela que nós hoje se conhecemos. Senão você estava lá. Acho que nós nem aparecemos no mapa ainda. Porque se não existisse a morte, ainda estava aí como selvagem. Porque nasceu com um monstrinho enorme, de monstrinho passou para monstrinho. Não é que ele morreu e virou monstrinho. Não. Foi mudando, transformando. Nasceu com um monstrinho, passou para monstrinho, de monstrinho para monstro, de monstro para monstrondon, de monstrondon para monstrões, depois selvagem monstro, selvagem menos monstro, selvagem. Aí tá, selvagem, ser humano, enorme, um raciocínio. Aí como não morria, hoje estava muito velho, 21 eternidades no lombo, não fazia nada, e a velhice trava, esperando a 22ª eternidade para voltar. Dilapidação. Mas não, quando envelhecia, morria. Mas essa morte é para trocar de corpo. Um corpo transformar uma máquina velha, transformar numa máquina nova e dar continuidade. Mas não é que acabou, não, é a transformação sem um aparelho ver. Sem um aparelho ver. Mas já vai treinando com sono. O sono já é um treino na morte, é o sono. Só que o sono, a bicharada não dá sossego. Faz você lapidar, não deixa você repousar. Faz você lapidar com um pesadelo, sonho, que deixa a pessoa acorda sufocada, mas é bicho. Esse filho da puta, esse bicho, não deixa nem você descansar. Mas o sono já é um treino para a morte. Só que a morte é melhor do que o sono. Porque a morte não tem sonho que atrapalha, não tem transmissão de bicho que atrapalha. Se você adormeceu, morreu, você não vê nada. Quando você acorda, está no espaço de energia, não viu nada. Aí você perdeu a noção. Você nasce com energia, começa lá a viver aquela vida de energia. Logo vai ter outro sonho, porque vai ter que nascer determinado pela natureza. Quando nasce, está com criancinha, não sabe nada, vai aprender tudo. Quando você começa a entender as coisas, você está achando que você está nascendo pela primeira vez, com medo danado de morrer, e já morreu, mas está com medo. Aí vai crescendo, aí vai descobrindo as coisas, até aí vai dormir todo dia, já treinando, não, você vai morrer. Quem nasce um dia tem que morrer. Aí cada dia que se passa é mais um passo para a morte. Quando a pessoa chega na idade avançada, já fica com medo da morte. Em vez de ficar alegre, fica com medo. Porque não se conhece, né? Não se conhece. É assim, né? Aí você vê que a morte é a melhor coisa. Você não vê. Agora a pessoa está lapidando, sofrendo com a doença. Então a doença que está lapidando a pessoa. A doença que está dando dor na pessoa. Mas a pessoa quer ficar doendo, mas não quer morrer. Mas quer ficar lá. Então, aí tem que ir a natureza. Aí, como o ser humano não tem que querer, né? Quando chegar a hora vai mesmo. Aí depois que morre, Deus que quis. Deus que levou você. Ainda põe Deus no meio. Da vida Deus. E Deus, coitado.
evitou, alertou, que a parte não estava pronta, não vai, vem para cá, não proibiu, porque mudasse não, a liberdade é o poder, e todos são puros, nem prefeito Deus dá a liberdade, porque é puro mesmo. O ser humano às vezes não entende isso, acha não que Deus tem que parar e puxar todo mundo para cá e fechar a porta, não. Não é assim. Então você não fica com medo da morte. Mas tudo porque não conhece, né? Se você tiver ruim pedindo a coisa que é o melhor, ela pode entender que transformar vai dar coisa melhor. É melhor você ficar quieto. Paga o que você deve. Você quer dar um calote? Você dá um calote. Olha, melhor aí. Não. Quando a natureza que já pagou o que se der para ela, aí você está livre. Pode ir, você está livre. Então, lapidação você tem que encarar, você tem que enfrentar. Alguém fica transmitindo, não, tá vendo aí, pega logo uma revólver, dá um tiro na cabeça. Aí vai para as classes inferiores, vai pior. Quer dizer, vai pagar dobrado, porque se matou alguém, se matou você mesmo. Vai pagar dobrado. Então, é encarar e pronto. Bicho correndo na cabeça, vai tomar tempo, sai daí. Você não sabe nada. Tem que encarar. Tem pessoas que fazem um monte de dita, aí depois leva todo mundo. Aí, em vez de encarar o jogo de cintura, não, tem que pagar, deixa aparecer aí. Tá? Ele vai levando, tem dinheiro, mas vai levando. Mas não, fica se escondendo. Aí quando a pessoa acha ele, não tem como ele fugir. Fica lapidando. Então você tem que encarar isso aqui, lapidação. Se a pessoa está sofrendo, ela tem que para a natureza. Então tem que encarar. O seu avô, ele também velhinho, ele era bem velhinho, aí ele queria morrer. Ele estava internado. Não tinha mais família, não era só filho, na casa dele. Ele queria morrer, ele falando que ele morrer. Aquilo não pode, tem que ser alimentado. Aí o médico chegou e falou: se eu não comer, você vai morrer. Deu corda para ele, parou de comer. Ele não sabia como ele ia morrer no hospital, né? Aí o médico falou: se eu não comer, você vai morrer, chamar um menino. Você parou de comer, até morrer no hospital. Porque o alimento é isso, né? Vai surgindo uma nova doença. A fome já é uma doença. A fome, o pai fala na regra disso aí. A fome é uma doença. Então se você não morrer nesse todo dia de alimentação, você morre dessa doença. Incurável. É porque o ser humano ele é um conjunto de micróbios, de vírus, visível e invisível. Então o ser humano é um micróbio em pé. O ser humano ele fede em vida. Depois de morto, pior. Mas aí você tem que ir tapeando, né? Perfume, desodorante, banho, e para ir levando sua vida. Mas o ser humano é assim. Então todas as suas células do seu corpo é um bicho que precisa de alimento. Você tem que alimentar todo dia. Alimenta aquela comida certa que você tem prolongado seus anos de vida, você vai levar. Agora chegou a hora, é essa hora mesmo. Você vai João, como que a natureza vê a eutanásia? Quem se conhece não pode fazer isso aí. Você tem que lutar para não morrer. Lutar, que isso aí você está lutando, é uma lapidação. Agora, isso daí a natureza, de certo lugar, é feito pelos bichos, não é nem pela natureza, é a bicharada. Era uma forma de fazer a pessoa viva. A natureza para ter sempre que uma pessoa pagar. Vida passada, em tempos passados, Hoje é a fase de se conhecer. Então não é mais isso não, não tem mais isso não. Deixa a pessoa morrer mesmo. Morreu morte natural. Mas quem não se conhece, se fizer isso, a natureza cobra? Quem se conhece, se fizer isso, a natureza cobra. Não, quem não se conhece. Quem não se conhece, ela vai cobrar, mas ela vai ver, ela vai dar um desconto.
por uma pessoa não conhecer. Nós estamos na fase da verdade, então tem que mostrar a verdade. Então, João, então tem que ficar lutando para manter a pessoa viva no aparelho? Sim. Não. Você, estou falando a pessoa. E você é sua família que está lá. Aí, como não é sua área, é o médico chega para você, olha, se eu tirar o aparelho, ele vai morrer. Então você tem que ficar mantendo. Aí você fala, não, eu vou levar para casa. Vai morrer lá em casa. Ele vai morrer mesmo. Agora, se a medicina estiver cobrando, eles cobram isso aí uma hora na UTI, ele vai segurando só para usufruir. Aí não. Isso aí você vê que é comércio que eles querem fazer. Mas sempre mostrando em nome da medicina. Mas você não interessa o seguinte, está doente, leva no médico. O médico liberou para ir para casa. Se morrer, tudo bem. Mas o médico falou, olha, você tem que ficar direto no aparelho, senão você vai morrer. Mas aí você tenta no vídeo, sai novo. Leva lá, liberou, traz para casa. Está liberado, leva para casa. Mas você não tem nada a ver com isso aí. Assim você tem. Agora você sabe que está aproximando a vida. A pessoa está aproximando, vai morrer mesmo. E a medicina quer segurar para. Aí você não, doutor, libera, eu trago para casa. Não tem condição de ficar pagando isso aí. Aí o doutor lá, assina lá e ele vai morrer, não. Você não é culpado. É culpado, você sabe e está lá mantendo ali. Mantendo, porque sabe que a pessoa está fechando. Aí você vai lapidar porque você já está pagando, porque você vai pagar a diária. Aí você sabe que não tem jeito. Isso aí fica nítida na sua mente. Está fechando, não adianta ficar segurando. Mas aí tem o aval da medicina. A medicina, não tem condições. Ela mesmo vê que a pessoa não tem condições, ela libera. Aí pronto, você leva para casa. Se morrer, morrer. Mas, então, se for o caso, assim, se a ciência disser para mim que eu tenho uma doença que não tem cura e vai trazer muito sofrimento, aí se eu não quiser passar por esse sofrimento e antecipar essa transformação, aí está errado. Está errado. Você tem que encarar. Você vai encarar até morrer. Aquele homem que fez o Superman, aquele homem, pessoa idônea, pelo pouco que ele trouxe a parte da poderosa dele. Ele caiu, tomou um tombo de cavalo, né? Um homem que voava, depois ele passou a não andar. E ele reverteu, converteu todo o dinheiro que ele tinha em instituições que pudessem desenvolver, estudar essas paradas aí. No caso dele, assim, eu estou falando porque, queira ou não, até para a gente que é estudante, ele foi uma referência que o homem podia voar assim, em termos de literatura, né, do Superman. Aqui foi um castigo, porque é cobrança da natureza. O homem que Superman que voava, não, é a cobrança, mas não é o fato que ele divulgou, que não vai, não. Não, é uma dívida que ele já tinha, né? Quando chega naquela época propícia, a natureza vai cobrar. Às vezes, quando é a hora de chegar para cobrar, você vai andando aqui, você leva uma topada, você cai, já parou. É coisa boba, né? Mas só uma topada, você vai tomar uma carne de cavalo, não mexia mais nada. Igual esse piloto. Mas é uma cobrança da natureza, que naquela época propícia já está determinada. Vamos supor, ele quando chegar a 32 anos vai ser cobrado. Mas se por acaso um acidente ele morrer antes, acabou ali. Então é a natureza. Aí pronto, tá lá. Aí com a medicina vai tratar para ver se tem cura, aí é aquela luta. Mas o dinheiro que ele tem, pode gastar, porque o dinheiro é para isso mesmo, é para gastar, ele não vai levar. João, então você está falando de caixão não tem gaveta. Você está falando de pessoas que têm uma dívida na natureza, escolhem negativo e ela é justa, não é má, ela é justa. Aí eu vou te pegar um exemplo assim, não sei se é verdade. Por exemplo, uma pessoa tem um histórico muito bom, uma pessoa está indo para caminhos que não vai dar boa coisa. Até uma vez chegou essa conversa aí, eu não sei se é verdade, por isso que eu nem comento. Tipo do Ayrton Senna.
Então, se é uma pessoa boa, a natureza... Assim chegou essa informação para mim. É uma pessoa boa, e a natureza vendo que ele poderia, mais para frente, fazer alguma coisa, resolveu transformar. Isso é um acidente. Foi um acidente. Mas se tiver uma pessoa boa, ela pode reunir um grupo de pessoas e falar, vou transformar essas pessoas para elas não fazerem isso. Então, no caso do Ayrton Senna, ali foi um acidente mesmo. Não teve nada que natureza... Nada de natureza, nem bicho. É acidente. Um acaso. Agora fez o progresso artificial para isso. Para destruir. É uma forma de destruição. A natureza está vendo. Você está correndo lá 300 km por hora, é risco. Qualquer falha ali, qualquer distração. É até um sonho mesmo, que a pessoa está cansada, mas está aquela luta, quer vencer. E o sonho dizendo que a pessoa tem que descansar, e a pessoa lutando que não. De repente você está lá, daqui a pouco dorme. Já era. Para ele não viu nada. Agora ele ia lapidar se ele não tivesse morrido. Voltasse. Aí estava todo quebrado. Mas quebrado tem biscoito de feira. Salve o racional superior. Leia os livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Se você aprendeu algo novo, compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos racionais que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve.